Graça e paz, amados, maravilhas do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Sim, você é joia preciosíssima, você é trunfo do eterno, ô quinhão na terra dos viventes, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você é corralinda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Números, capítulo de número 8. Tá? Vai falar aqui pela separação dos levitas, mas vai trazer também a respeito da iluminação do tabernáculo, né? De 1 a 4, fala sobre a iluminação do tabernáculo. Do capítulo 5 até o capítulo 22 vai dar instruções aqui para a purificação dos sacerdotes, né, como preparação para o serviço acerca dos levitas, né, como seria feito. E o capítulo termina no finalzinho aqui, do versículo 23 em diante, até o versículo 26, né, finalzinho, fala sobre a idade dos que serviam, né? E o que acontecia após a idade. Maravilha, né? Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito obrigado você que tem compartilhado, dado um gostei para nós, né? Você que faz comentário, pedido de oração, sabe que eu estou orando por você. Ontem estiveram aniversariando pessoas, né? Então nós estamos orando aí, amém? Pela vida dessas pessoas, do Júnior, do Alexandre, lá de Vicente Carvalho, e assim vai. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, aqui no versículo de número 5. Vamos ler aqui, eu disse, o versículo de número 1 primeiro, e o 2, versículo 1 e 2, depois vou ler o versículo 5 e 6. E a gente, então, lê o versículo 23. Eu vou ler o 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Falarão e diz-lhe, quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham a 7 a iluminar de fronte do candelabro. Aí o versículo de número, como nós falamos aqui, o versículo de número 5. Disse mais o Senhor a Moisés, versículo 6, toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E ainda versículo 23 diz, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 24, isso é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço na tenda da congregação, ok? Maravilha, hein? Gente, são as instruções que Deus está dando aqui acerca a Moisés, né? A Arão, representando aqui o sacerdócio, tá? E também acerca dos levitas, que são os descendentes filhos de Levi, né? Então, aqui nos traz instruções tremendas. Mas vamos lá, do versículo primeiro que Deus disse o Senhor a Moisés, falarão, e diz, quanto colocarem as lâmpadas. Então, vai falar sobre o candelabro aqui. Esses pavios do candelabro deviam estar virados para frente, e de maneira que quando acendessem ali, eles tinham que iluminar a frente do candelabro. Isso traz para nós um significado muito forte, né? Que o candelabro simboliza Jesus, porque toda a figura aqui do tabernáculo, ele aponta para Cristo. Então,
Você já vai entender porque o candelabro ele simboliza Jesus, e a luz que devia iluminar a frente simboliza que a ação do Espírito Santo na igreja, sobre os convertidos a Cristo, né? A igreja do Senhor. Porque ela tem que iluminar, a obra que o Espírito Santo faz é glorificar a Jesus, né? É mostrar a ação expiatória de Jesus Cristo, aquele que foi morto, Cordeiro de Deus que foi morto para perdoar os nossos pecados, como o próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa iluminação é a ação do Espírito Santo na igreja, dando testemunho de Cristo. E por que o candelabro simboliza Cristo, pastor? Porque a Bíblia diz aqui, ó, se nós continuarmos lendo o versículo 3, e Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminassem de fronte do candelabro, como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Versículo 4, o candelabro era feito de ouro. Aí você vai entender agora, ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Então, ouro, Jesus é o ouro puro, o ouro é o metal de maior valor, né? E ouro batido, quer dizer, pegava uma peça de ouro e ia batendo ele. Isso é o simbolismo do sofrimento de Jesus, o que Jesus enfrentou, né? Recebendo chicotadas, primeiro sendo traído, vendido como preço de escravo, né? Julgado injustamente, recebendo sentença de condenação de morte, sendo ele inocente, e debaixo de tortura. Então, as torturas, os sofrimentos de Jesus, que são as chicotadas, coroa de espinho, né? Fazendo carregar o madeiro até o alto do Calvário, e ainda crucificaram as mãos e os pés do nosso Senhor. Essas são as marteladas comparadas no ouro, para modelar. Ele era modelado debaixo de pancada, debaixo de sofrimento, né? De dor. É o que Jesus enfrentou, tá? Esse ouro puro, porque nenhum outro metal fica macio o suficiente, tá? Recebendo martelada, fica macio o suficiente para ser modelado. Então, Jesus se fez pecado por nós, recebendo a condenação, carregando os nossos pecados. Amém? Aí vem dizer para nós aqui agora, a respeito, como nós lemos aqui o versículo 5 e 6, agora fala sobre a tomar os levitas como meio dos filhos de Israel e purifica-os, né? No versículo aqui 5 até o versículo 22 vai falar sobre a purificação dos levitas, inclusive sobre a substituição, porque os que eram separados para Deus eram todo primogênito, né? O primeiro filho, homem, macho, ele era separado para Deus, ao serviço do Senhor. E Deus agora substitui pelos levitas, né? Há uma sucessão agora, escolhendo os levitas, porque esses ficariam para o serviço do templo, ou do tabernáculo, que era na época de Moisés, né? Ao serviço. Então eles eram, para servir, tinham que ser purificados. E como que era a purificação? Com água, né, jogada sobre eles. Mas primeiro tinham que, além de passar pela água, que simboliza a presença do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, né? Porque nós somos purificados pela palavra, a Bíblia diz lavados pela palavra, e a Bíblia diz também que o verbo se fez carne. Então a palavra se fez carne, habitou no nosso meio, vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, quer dizer, está apontando para Jesus, que é a palavra.
tá? Porque toda a Bíblia aponta para Cristo, tanto o Antigo Testamento aponta o Messias que viria, como o Novo Testamento aponta o Messias que veio, certo? Passar por essa moenda, né? Por esse sacrifício, por esta preço que ele pagou por nós, pelos nossos pecados, né? Então vamos lá, só para você entender aqui, para a gente continuar na linha de raciocínio, que a água purificava, que é a palavra que purifica. Quando nós estamos lendo as Escrituras, o Espírito Santo vai nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado, né? Então ele vai nos modelando a forma de Cristo. E purificados pela água, diz o texto também que eles tinham que passar navalha sobre o corpo e lavar as suas vestes. É um modo de tirar a sujeira, tá? Porque lavando as vestes, quando você lava as vestes, qualquer pessoa que lava as vestes sabe que as vestes estavam sujas e elas precisam ser lavadas. Quando é lavada, porque estava suja, né? Então traz aqui a purificação para a santificação, ou seja, para o serviço do Senhor. Santificar é separar-se para o serviço, não é só separação, é separação para um fim específico, né? Então a santificação é isso. Então eles purificavam para trabalhar para Deus, ou seja, tirando a imundícia, a sujeira que simboliza o pecado, né? Deixando o pecado, os desejos do mundo, os prazeres da carne, para se render à vontade de Deus. Aleluia! É esse hoje o papel da igreja, do convertido a Deus, da convertida ao Senhor, é deixar os prazeres do mundo para servir a Deus. E aqui traz para nós também lições de valorização aos chamados, aos vocacionados para o serviço de Deus, porque eles reservavam a sua vida, que diz aqui o texto, né? Se nós continuarmos lendo aqui, presta bem atenção, ó. Assim lhes farás para purificação, esparge sobre eles a água, versículo 7, tá? Da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão, e tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, que era o azeite puro, o melhor azeite que existia. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Então eles faziam uma expiação pelos seus pecados, para estarem purificados, santificados diante de Deus, para servir ao Senhor. Fará chegar os levitas perante, versículo 9, isso daqui eu quero destacar também, ó. Fará chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizeres chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Então, veja bem. Aí diz o versículo, ainda deixa eu resumir aqui, o 11. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Então, olha só o que está dizendo. Tem que ter aprovação da congregação, da igreja, aqueles que são chamados. Porque a quem aos chamados, ao ministério de servir integralmente, igual hoje, eu sirvo a Deus integralmente, né? Então, há os que são chamados a servir integralmente. E aqui ele está dizendo, o Senhor está dizendo, esses são apresentados perante a congregação, como eu fui consagrado diante de Deus, né? Estudei, fiz teologia, fui consagrado diante de Deus, foi feita oração sobre a minha vida, toda a congregação colocando a mão sobre a minha cabeça, óleo sobre a cabeça da gente, né? Que é derramado, e para a função serviço a Deus, especificamente para servir a Deus. E a congregação aqui
ela impõe as mãos, claro que são seus representantes, que não dava para o povo todo, né? Milhões de pessoas pôr a mão, mas tinham seus representantes que estavam à frente, que eram os anciãos, eram as autoridades constituídas, representando o povo, impondo as mãos, assim como Arão também impunha as mãos sobre os levitas. E eu quero destacar algo aqui, levita, tem gente que confunde, acha que é só cantor, fulano é levita, não. Além de os levitas louvar a Deus no templo, ou seja, no tabernáculo naquela época, eles trabalhavam em serviços pesados, né, que era lá dentro do templo, o sacrifício, né, e ajudar a preparação para o sacrifício, embora os sacerdotes que faziam o sacrifício, mas eles faziam expiação pelos seus pecados, tá? E os serviços manual, tudo que era feito lá dentro, carregar madeira, fazer todo o serviço pesado, eram feitos por eles, tá? Serviço ali do templo, serviço ali do tabernáculo, tá? Eram feitos por esses levitas. Essa era a finalidade, tá bom? Aí dizendo, então não é só louvor, é o serviço. Então todo aquele que é separado para Deus deve ser honrado. Você vê que a congregação os honra, tá? Eu parei aqui no versículo de número 11, mas o 12, os levitas porão a mão sobre a cabeça dos novilhos e tu sacrificarás um para a oferta. Aí está falando o que Arão e Moisés farão, né? No caso Moisés aqui. Oferta pelo pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiar pelos levitas, quer dizer, eram sacrifícios feitos de purificação, que esses novilhos aqui simbolizavam Jesus, que foi sacrificado por nós, certo? 13, porás os levitas perante Arão e perante os filhos, seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Que oferta movida? É justamente esse movimento de oferecer o sacrifício, né, a Deus, e de usar parte dele, que era levado para lá, trazido para cá, né, que Deus dava de volta, ao serviço. É isso que Deus, quando a pessoa no seu ministério é separada a servir a Deus, ela receberá a honra da igreja e deve se honrar. Hoje as pessoas sofrem muito, a igreja hoje, em pleno século XXI, muitas vezes há muitos obreiros sendo desprezados, humilhados, que não são honrados, né? Hoje, por exemplo, quem serve na igreja tem a junta diaconal, são os líderes de ministério, esses devem ser honrados, de departamentos, né? Devem ser honrados pela congregação. Você vê que toda a congregação que está representada honrando esses homens, o serviço deles, e eles estão à disposição de servir a Deus, né? Aí continua dizendo aqui, ó, 14, e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus, diz o Senhor, tá vendo? Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás por oferta movida, os apresentarás. Portanto, eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, que eram os primogênitos, né? Do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Então, é onde o próprio Deus pede a substituição, porque ele havia pedido os primogênitos, né? Isso fala em Êxodo, fala em Levítico. Aqui, em Números, ele está trazendo a substituição. E diz mais, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, os congreguei para mim. Tomei os levitas em lugar dos primogênitos entre os filhos de Israel. Quer dizer, o próprio Deus que tomou essa decisão.
né? Então não existe ninguém substituível no reino de Deus. Amém? A obra sempre será feita por alguém. Você vieram os primogênitos, agora Deus está escolhendo os levitas. Amém? Versículo 19. E os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Quer dizer, porque o santuário é um lugar santo, então para o povo chegar, precisava dos levitas estarem fazendo essa expiação, esse sacrifício, esse trabalho, esse serviço para Deus. Amém? Isso aqui é tremendo, tá? O próprio Deus que determinou isso. Quer dizer, é meu e eu dei para o serviço a vocês. Então, são chamados do Senhor, é do Senhor, porque Deus é que chamou, cada um que tem o seu ministério, mas é para o serviço, amém? Para o serviço ao povo, para abençoar as pessoas, para pregar o evangelho, para ensinamento, para ministração da adoração, do louvor, né? São serviços no reino de Deus. Versículo 20, assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo a tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram, versículo 21, e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. E termina dizendo, versículo 22, depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim se fizeram. Amém? Então, Deus escolhe, reserva, porque tem ministérios específicos para o serviço do reino. Que Deus abençoe o entendimento e termina, como eu disse aqui, são 3 partes para a gente entender, termina no versículo 24 ao 26, versículo 23, Deus diz, disse mais o Senhor a Moisés, quer dizer, Deus está ensinando mais, dizendo mais, isso é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Então, ele está dizendo aqui, eu quero serviço dos 25 aos 50, quer dizer, Deus quer o melhor, né? É onde o homem tem mais força, mais está na idade de experiência, de força, de dedicação, né? Ao servir a Deus. Dos 50 para cima, ele não despreza. Olha o que ele diz aqui, o versículo de número 25. Mas da idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Quer dizer, em serviço pesado. Versículo 26. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda do Senhor, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres, ou seja, eles vão supervisionar os outros. Eles vão preparar, porque na verdade era dos 30 anos aos 50. Mas por que aqui fala 25? Porque 5 eram ensinamento do que fariam, eram treinados do que seria o serviço dos 30 anos para cima, ok? Então, esse é o papel da igreja. Ela precisa preparar pessoas, ministrar na vida de pessoas, né, para preparação do serviço a Deus. Então, as pessoas precisam passar por curso, né, de obreiros, pela escola bíblica dominical, né, por estudos que hoje tem também de células, né, de grupos familiares, é toda uma preparação, e até na próprio templo, na igreja, são preparados para ministrar também nos grupos familiares, né, nas células. Há toda uma preparação para depois servir, né? Então, é isso. Mas debaixo de quê? De purificação, de santificação,
porque Deus não quer pessoa suja, ela precisa estar limpa, né? Deixando as coisas do passado, colocando o coração e a mente, amém? Ao serviço do Senhor. Que Deus te abençoe. Quero orar por você, Pai. Abençoa todos que nos acompanham no Café com Deus, dando graça, entendimento, sabedoria. Deus amado, assim como Arão recebeu a incumbência ali e nós aprendemos lição a respeito do candelabro, do versículo 1, nesse capítulo 8, versículo 1 ao 4, falando sobre a figura de Jesus e que a iluminação deve ser para frente, ou seja, para que o nome do Senhor seja glorificado, Jesus seja a pessoa principal, honrada e exaltada pela sua obra expiatória. O Espírito Santo trabalha isso como a igreja. Ela não tem que aparecer, ela tem que levar a luz de Cristo, refletir a luz maior, que é o candelabro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Também, ó Deus, aprendemos lições acerca, ó Deus, dos levitas, do serviço, em honrar aos que servem na igreja, no teu reino, valorizar essas pessoas. Quantos são desvalorizados, sofrem, Pai amado, com isso, são desprezados muitas vezes. Nós precisamos, ó Deus, valorizar aqueles que são chamados, escolhidos pelo Senhor para trabalho específico no teu reino. E por fim, Deus amado, o Senhor quer o melhor, é verdade, mas não despreza aqueles que a experiência, a idade já passou, mas servirão como, ó Deus, mestres, como ensinadores, Deus amado, como mentores para mentorear a vida de outros no teu reino. Oramos agradecidos no santo nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos, curando, libertando, salvando e transformando no poder do nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Desculpa aí o tamanho, porque tem capítulo que ele é mais complicado, a gente, né, gasta mais tempo, investe mais tempo, né? Mas são aprendizados que a gente vai recebendo do Senhor. Que Deus te abençoe e te aguarde até o próximo Café com Deus, hein?